Você fala, então, que a expectativa deles era, tipo assim, vamos dar liberdade econômica, que essa liberdade econômica vai se traduzir em liberdade política. Exatamente isso. A população não vai, entre aspas, aceitar o mesmo tipo de governo. Exatamente Só isso. que aí a população melhorou de vida e, ao mesmo tempo que melhorou de vida, Comprou a começou a acreditar mais no governo. Não, é aí que tá a questão, porque muita gente fala, é muito comum dizer assim, a China fez reformas econômicas profundas sem mudar sua estrutura política. Isso é um senso comum e que até é fácil de convencer alguém a falar isso, né? Porque o Partido Comunista não sai do poder, tá lá desde 76 anos no poder, né? E não mudou nada, então não é verdade. A China passou por reformas políticas muito profundas nos últimos 40 anos também, né? Vou pegar o exemplo aqui, por exemplo, né? Hoje você tem as redes sociais chinesas, que são o WeChat, tem uma série de... Weibo. Tudo isso aí. Eu morei na China agora 1 ano e 7 meses, que eu trabalhei Isso. no Banco dos BRICS com a Dilma, né? Então, o que acontece? O governo se utiliza, por exemplo, das redes sociais para o quê? Para sentir o pulso da população. Por quê? Porque as redes sociais chinesas o dia inteiro, o pau comendo, as pessoas denunciando corrupção em tal empresa, as pessoas denunciando trabalho escravo, ou seja, virou um local em que as pessoas vocalizam os seus problemas, as redes sociais. Então o governo chinês usa muito isso daí. Além do mais, a China trabalha com o quê? Trabalha na base de pesquisa. Eles fazem pesquisa de opinião o tempo inteiro para saber também ter o pulso da sociedade. Aí isso aí o pessoal aqui traduz como um controle do Estado, é isso que o pessoal fala, né? Eu acho que o governo controla, que você não pode falar nada. Na verdade você pode, né? Não, muito pelo contrário. Eu não concordo. Eu não tô aqui para fazer propaganda barata da China, não. Eu falo, deixo bem claro que Júnior destacando. Ninguém que está assistindo, ninguém precisa acreditar no que eu falo sobre a China. Eu sugiro que vocês peguem um avião que tiver condições, vocês desçam em Pequim ou Xangai, vocês peguem um táxi, aliás, peguem um trem-bala, tá? Em Pequim ou Xangai, vocês irem até a estação de trem, chegar lá, vocês vendem os seus olhos, pede para alguém vender o olho e comprar uma passagem de trem-bala também, né? Para qualquer lugar da China. Você vai perceber que, mesmo em cidades de porte médio, né, o grau de prosperidade e o grau, vamos dizer assim, de liberdade, né? Que para mim liberdade é outra coisa, não é essa coisa que o Ocidente propaga, é a mesma em Pequim e Xangai. Tanto aquela coisa da China ter um lado rico e um lado pobre, tá acabando ao longo do tempo. Então essa questão que o povo não pode falar, pessoal, o povo que mais reclama do mundo é o chinês. O povo que mais faz greve no mundo é o povo chinês. Entendi. E mais do que isso, desculpa eu estar me alongando nisso, porque são Claro. temas que vão instigando a gente, né? Claro. Uhum. O sistema político chinês, ele é muito interessante porque eu classifico aquilo como uma democracia não liberal. A China está inserindo elementos de democracia direta. O que isso significa no concreto? O concreto é que os deputados federais lá, que chegam na Assembleia Popular Nacional, eles são eleitos aqui na base, no quarteirão ou no bairro. E eles indiretamente vão chegar até lá, até a Assembleia Popular Nacional. Eles ficam lá 2 vezes por semana, 2 semanas por ano, e voltam para a sua base. Entendi. O que acontece? Eles não são caçados eles não podem ser caçados pelos seus pares como no Brasil. Lá, eles são caçados pela base. Ou seja, ali o desempenho do deputado chinês é medido a partir do quê? A partir da sua atuação em nível de base, da base dele. Tanto é que isso gera um grau de rotatividade no parlamento chinês de 46%, ou seja, o parlamento chinês muda 46% a cada 4 anos. Certo. Ou seja, é impossível na China, por exemplo, que o ex-presidente americano, Joe Biden, ele foi senador por 40 anos. Isso é impossível na China. Então, acredito que junta-se 2 elementos ali. Democracia de base, a nível da aldeia, a nível do bairro, com a meritocracia, que faz com que o Estado se proteja de aventureiros, como o próprio Trump, ou coisas do tipo. Aquilo também deve aparecer no cálculo das razões de por que a China está chegando onde ele está chegando, né? Você chegou a ver aquele vídeo do Thales Gomes, quando ele estava em Xangai? Não vi. Thales Gomes é um empresário, que ele foi pra um evento, né? Eu acho que era um evento, inclusive, na área de tecnologia de celular, né? Nanotecnologia, alguma coisa assim. Era. E aí ele ficou impressionado com a cidade. Ele falou assim, pô, o lugar mais capitalista que eu já vi foi aqui na China. Eu vi isso. Eu já vi algum trecho. Viu algum trecho e tal. E ele falou assim que as pessoas pensam, por exemplo, que na visão dele, né? Tipo assim, o socialismo não gerou pobreza ali. Na verdade, foi o capitalismo ali que deu certo também e funciona mesmo num país com um governo diferente e etc e tal. Mas pelo que ele falou, tipo assim, a forma como as pessoas vivem, a dinâmica das transações,
pessoas pagam automaticamente as coisas, né? Pelo toque do pulso, né? Sim, né? Pelo celular. Tudo é no. Então, É, assim- não, o Ratão teve lá agora, o Rato Borrachudo falou que ele foi pagar um negócio cartão de crédito, a moça tirou uma maquininha, tava empoeirada, É. porque ninguém usa um cartão de crédito, Ninguém mais usa isso. entendeu? É o IPay, né? O Alipay. Alipay, É primeiro que as pessoas confundem comércio, produção com circulação. Então, o que determina se o país é capitalista ou socialista é a natureza do processo de produção. Ou seja, quem controla o processo de produção na China, o que é fundamental é o Estado, não é o capital. E mais do que isso, o que define se o país é socialista ou capitalista é quem detém o poder político do país. Então, na China, diferente dos Estados Unidos, em que o grande empresário, o capital, tem controle sobre o Estado, tem controle sobre a taxa de juros que vai remunerar os seus próprios títulos. Na China não tem isso. Na China tem capitalista, tem capitalismo, tem capitalista, tem comércio, tem tudo, mas eles não controlam o seu poder político. A China, por exemplo, tem hoje, desculpa eu estar insistindo nesse ponto, tem 45 mil quilômetros de trens de alta velocidade. E esses trens de alta velocidade estão chegando em lugares cada vez mais inóspitos do país. Num país capitalista isso seria impossível, por quê? Porque é o tipo de investimento que não dá lucro imediato. Ah, sim. Ah, o Brasil aí, quantos quilômetros tem? Estados Unidos. É. Então você vai na China, por exemplo, pega a província mais pobre da China, que eu acho que é Gansu, a província mais pobre. Essa província, eu falo porque eu viajei também aqui a China inteira. Uhum. Conheço a China profunda, né? Eu falo isso com orgulho da minha até com orgulho porque Nossa, é legal demais. fazer pesquisa não é fácil. Você é um pesquisador, sabe o que eu tô falando. A província mais pobre da China, Gansu ou Anhui, às vezes estão ali, elas têm infraestruturas mais avançadas do que o estado da Califórnia. E mais do que isso, né? A China hoje, ela subsidia $1 trilhão por ano esses trens de alta velocidade, o funcionamento dela. Isso é impossível do capitalismo. Isso geraria uma discussão a favor da privatização, que não serve, só dá prejuízo. Na China existe esse subsídio. E mais do que isso, de 2009 para cá, abriu-se novas linhas de metrô em 41 cidades. Caramba. 41 cidades. Atualmente são 44 cidades com metrô na China. Então abriu de 2009 para cá, foi 41. Né? Das 44 cidades que tem metrô na China, 40 opera com o chamado prejuízo. Xangai, por exemplo, o preço do bilhete do bilhete de metrô é 1, só que o subsídio é 3 vezes mais acima do valor. Ou seja, e esse que é o detalhe que as pessoas não enxergam quando falam em socialismo e capitalismo, porque isso é impossível para o país capitalista, né? É um lance de trem, né, cara? Pô, o Brasil, pra escoar toda a produção lá Pra escoar a produção, pra do Mato interligar. Grosso, cara, não tem nada de trem, cara. Isso aí Exatamente. é um absurdo. Isso aí é um absurdo mesmo. Não sei como que não. E as relações de trabalho lá? Porque quando a gente vê, por exemplo, a gente tá tendo aquela discussão da escala 6x1 aqui no Brasil, redução de jornada de trabalho, né? Até mesmo para algumas empresas adotar um modelo flexível. E tem empresas que podem tocar ali uma redução de mercado na jornada de trabalho. Na China, quando a gente pesquisa, pelo menos quando aparece na internet, né? Fala que lá o pessoal trabalha das 9 da manhã às 9 da noite, 6 dias por semana. Então, tipo, é uma jornada de trabalho... É uma jornada de trabalho de 12 horas lá, que o cara encara... E o povo trabalha mesmo. Tipo, eles vão lá, trabalham. É como se eles estivessem... tipo, numa fase ali de construção ainda, né? De um futuro tecnológico mais promissor. É o seguinte, os detratores da China colocam essa questão da China ter jornadas extenuantes de trabalho e tal. Até certo ponto eles estão certos. Realmente, durante muito tempo, de 78 para cá, as jornadas de trabalho na China foram altamente precarizadas. Né? Existia níveis de exploração absurdos. Né? Jornada 996, cidades dormitórios. Eu tô falando aqui, não é para passar pano pra China, não. Aconteceu e até hoje tem cidades dormitório, não. Fábricas dormitório, né? Então o cara saía do interior e ia pra cidade, ao invés de alugar uma casa, ele dormia no próprio... Dormia no próprio trabalho. Só que o que tá acontecendo na China, né? Essa cultura de superexploração, vamos falar nesses termos, tem diminuído muito ao longo do tempo, por uma série de motivos. Primeiro que as pessoas eram camponeses, 20 gerações da família dela de camponeses, que os camponeses na China eles têm uma natureza rebelde, porque são taoístas, tanto é que toda a dinastia chinesa foi derrubada por uma revolta camponesa. A última revolta camponesa derrubou
levou o Partido Comunista ao poder em 49, só que esses camponeses hoje são operários que vêm para a cidade com essa mentalidade. Então hoje, por exemplo, isso que explica, por exemplo, hoje o país que faz mais greves do mundo é a China, porque os operários chineses têm essa natureza revoltada, né? Esse é um fator. O segundo fator, uma economia não se sustenta à base de trabalho escravo, ou trabalho super explorado, não se sustenta em longo prazo. E mais do que isso, se nós pegarmos um gráfico demonstrando os direitos trabalhistas no Ocidente e na China, nos últimos 20 anos, nós vamos perceber o seguinte: está se derrubando aqui no Ocidente, cada vez menos os trabalhadores têm direitos aqui no Ocidente, e na China, cada vez mais os trabalhadores têm direitos na China. Isso é uma crescente na China. E a jornada de trabalho 996, ela persiste em muitos lugares, só que ela é ilegal desde 2021. E quando uma empresa é pega numa dessa, ela é multada de forma... Isso 996 quer dizer o quê? O pessoal entender. 9 horas de... 9 da manhã às 9 da noite, 6 dias por semana. É multada. Vou dar um exemplo aqui também, que acho que é bom falar que você falou de trabalho. O exemplo da Meituan. A Meituan é o iFood chinês. O prefeito de Pequim, na época da pandemia, começou a chegar muita denúncia de superexploração, de trabalho, não sei o quê, nas redes sociais. Dos trabalhadores de aplicativos. Né? Então, o prefeito de Pequim falou assim, olha, pegou o secretário de trabalho da cidade e falou, você vai virar um dia entregador de aplicativo. Ele ganhou coisa de R$30 um dia e falou, isso é impossível. Né? O que aconteceu, o passo seguinte, foi uma multa que a Meituan recebeu de $300 milhões do governo chinês, além da exigência da entrega de direitos sociais e trabalhistas mínimos para os trabalhadores de aplicativo. Na China, ainda está muito aquém, eu acho. Tá? Só que na China, você não tem aquela figura do cara com a bicicleta com a mochilinha nas costas. Isso não existe na China. É uma moto, o cara completamente equipado. Aliás, quem não acreditar em mim, você pode ir lá conferir que é assim. E com um capacete totalmente equipado e tem mais direitos do que aqui no Brasil. Aqui no Brasil, o iFood não quer nem sentar com o governo para negociar com os trabalhadores. Na China, eles são obrigados a pagar o mínimo de direitos à classe trabalhadora, ou seja... Então, existe sim superexploração, não é o que existe agora. Vai ficar... Daqui 10 anos, ninguém talvez nem mais fale nessa história. Exemplo, desculpa estar me falando nesse termo. Há 15 anos atrás, 50% dos trabalhadores migrantes chineses dormiam nas fábricas. 50%. Hoje é 15%. Por quê? Porque em 10 anos, a China construiu 60 milhões de casas. Sendo que boa parte dela não tem o número aqui em mente, é low cost, ou seja, esses trabalhadores migrantes que estão deixando de dormir na empresa, já estão podendo alugar um apartamento, ou ter uma casa para morar. E, aliás, a China, 90% das pessoas têm casa, né? Isso é uma outra característica, né? A China não é o paraíso, pessoal. Só que ela tem as suas características, acho que é bom a gente desvendar algumas histórias. É bom desvendar, porque a galera quando fala, né, fala, não, porque o trabalho é escravo, porque não sei o quê, porque ninguém pode falar nada, né? Não pode usar rede social, né? E pode, né? Então tem essa... Não pode usar as nossas, né? As do Ocidente, né? A China é o único país do mundo... Pode... Dependendo do que você falar. O único país do mundo, a China... Desculpa eu interromper de novo, que eu fico empolgado, pessoal, desculpa. É o único país do mundo que tem suas próprias redes sociais, né? As suas próprias big techs, né? Ao contrário dos Estados Unidos, né? Os americanos têm as dele, nós importamos, entregamos para eles todos os nossos dados para eles, e a China decidiu não fazer isso e criar suas próprias big techs, né? Olha aí, tá vendo, Sérgio? Tá vendo? Eu falo, cara. Por isso que eu gosto. O pessoal fica. Eu gosto da China. Vai sair daqui comunista, ele não vai não? É que eu nunca fui pra China. Eu tenho vontade de ir pra China visitar. A gente fez uma jornada aí, né? A gente conversou, né? Fizemos o Sérgio com o Gaio Fato aqui, né? Foi legal. Aí a gente chamou o Gustavo Machado. Esse odeia a China, né? Ele falou mais mal um pouquinho. Não foi tão entusiasta, não. Mas aí a gente chamou o Machado. Quem muito entusiasta da China que veio aqui foi o Kobori, né? Então aí agora o Elias, né? Pra fechar. Cara, mas é porque assim, no mundo atual que a gente é assim, você olhar pro exemplo, isso aí tudo que o Elias tá falando, né? Todo o exemplo, e aí é óbvio, né? Não é mil maravilhas, mas tem toda essa parte histórica. Imagina que todo mundo veio do campo para trabalhar. Óbvio que isso aí não é do dia para noite que vai mudar. Só que eles não importam com isso. Isso é que é demais. Essa mentalidade deles é que é sensacional. Obviamente que a mentalidade deles está fundamentada em toda uma mudança que aconteceu. Mas isso é muito bom, porque eles sabem que daqui tantos anos, X% só vai ter X% dormindo na fábrica.
A grande maioria já vai ter condição de comprar casa. Teve que passar por um pedaço aqui onde a maioria dormia na fábrica? Passou. Mas esse pedaço já passou também. Então eles vão levando. Eles estão sempre, cara, olhando pra frente, indo pra frente. Talvez isso aí pode ser um negócio até cultural, mas muito antigo da China mesmo, entendeu? Com raízes muito mais antigas mesmo do povo chinês, entendeu? Mas isso é sensacional, cara, porque tá sempre olhando pra frente e vai sempre crescendo, cara. Vai sempre crescendo e vai indo. Quando a China pousou no lado oculto da Lua, em 2019, eu tava transmitindo ao vivo. E o cara lá, não era o presidente, ele era tipo um ministro lá de ciência e tal. Eu tava transmitindo a TV chinesa, entendeu? E ele foi lá e falou assim: nós estamos pousando aqui porque nós vamos vir aqui para produzir o combustível do futuro. Nós estamos começando hoje e daqui 30, 40 anos nós vamos estar produzindo. Então, cara, você vê que o cara chega e fala isso. Você falar isso no Brasil é um absurdo, cara. Com um cara chegar na televisão e falar assim: cara, ó, pessoal, nós vamos fazer isso aqui porque nós não estamos pensando no agora, não. Isso aqui vai demorar 20 anos para dar certo, entendeu? Mas confia na gente que nós vamos chegar lá. É meio isso, né? E aí a população a população abraça isso aí e vai embora, cara. Agora aqui, cara, fala que você vai fazer um negócio para daqui 10 anos pra você ver. A questão é, aliás, deixa eu só voltar atrás aqui, né? As pessoas é verdade, eu sou entusiasta da China. Sim. Aliás, ontem, você vê, o Gustavo Machado, por exemplo, né? Manda um abraço para ele aqui. Eu falei com ele por telefone ontem. A gente já nem se conhecia, já não nos gostávamos, né? Mas ontem eu liguei para ele e tal e... Faz parte, internet é assim. Não, assim, eu falei com ele e tal, né? E o que eu falei para ele, assim, Gustavo, assim, entre outras coisas, Gustavo, vai pra China, cara. Né? Porque o que acontece? Ele tem as pesquisas dele e tal, respeito, e a partir das pesquisas dele chega um ponto de vista sobre a China. Eu acredito particularmente que e geralmente, não que ele tenha essa intenção, mas vamos lá, ele pinta o inferno na terra na China. A China é o inferno na terra, sabe? Etc. Eu não resisto na China. Quando você chega à China e vê a realidade, porque os números frios não dizem muita coisa, não diz tudo. E acredito, sacando o seguinte, é impossível hoje você falar da China, você falar da Dell, ter uma opinião sobre a China, somente sentar na frente de um computador, coisa que eu faço há 30 anos, observando dados, entendeu? Não, Sabe? tem que Eu acho que isso é Falou com ele fundamental. ontem. Falei com ele ontem. Legal. Isso é fundamental. Eu acho que esse trabalho de ver os dados e tal, de confrontar, eu acho que é fundamental. Mas a realidade chinesa pode mostrar muito além dos dados. Por quê? Até porque a estrutura de propriedade da China ela é completamente diferente da de um país capitalista. E isso, quando eu falo de propriedade, isso diz muito sobre um país. Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, né? A questão do transporte. Então, o trabalhador chinês ganha um salário X, que é baixo, etc. Talvez o Gustavo fale isso por aí e tal. Só que ele não fala, por exemplo, o nível de subsídio do transporte na China. Não se fala, por exemplo, que hoje você com R$5 você come um prato feito na China maravilhoso. R$5 mesmo, a depender do lugar. Né? Isso não está em nenhum cálculo, não estão nos dados muitas vezes como está se colocando. Né? Por exemplo, as empresas chinesas elas são estatais, mas nem tanto. Pessoal, quem controla o Estado é o Estado. Pode ser de capital aberto, mas quem controla o Estado. Isso daí. Né? E a questão de ser entusiasta não é questão de ser entusiasta em si. Cara, em 49 a China tinha 90% de analfabetos. Em 49 a China era o país mais pobre do mundo. Em 49 a China tinha uma expectativa de vida de 35 anos de idade. Hoje é 79, passou dos Estados Unidos. A China eliminou a pobreza extrema. Né? A China tem taxas decrescentes de mortalidade infantil, por exemplo. Né? Isso em um mundo, e mais, falando das pessoas aqui acreditarem, né? Existem pesquisas que os americanos fazem que demonstram que enquanto no Ocidente, cerca de 20% das pessoas, Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, somente 20% acreditam na política, na China é o oposto. 80% das pessoas, daí para cima, um pouquinho para baixo, acreditam na política. E para mim, a métrica de uma sociedade, você mede o pulso de uma sociedade a partir do quê? Essa sociedade acredita na política? Tem fé na política? É isso. Quando você tem fé na política, aquele Estado estava dizendo que daqui a 10 anos as coisas vão melhorar, e eles vão entregar, eles entregam. Aqui no Brasil, não. Exatamente.